Ela lida com a vida e com os sonhos de crianças carentes que nasceram com anomalias na face. Mais que corrigir essas imperfeições, ela dá esperança de uma vida normal para esses meninos e meninas. Essa é a rotina da minha convidada de hoje, aqui no Receita para Dois. Eu vou receber a médica especialista em cirurgia crânio-facial, Vera Cardim. Nasceu em Bagé, Rio Grande do Sul. É casada e tem 2 filhos. Se especializou durante 14 anos e opera crianças há 30 anos. Gosta de cozinhar e adora teatro. E hoje vocês de casa vão conhecer ou vão rever, para quem já conhece, a doutora Vera, que é uma pessoa muito querida e especial. Oi. Obrigado. Que bom estar aqui com você. Quando a gente recebe uma pessoa especial, uma indicação também, a Cris Flores, que trabalha comigo, me indicou a doutora Vera, teve o prazer de conhecê-la e falou: Edu, você precisa entrevistar a doutora Vera, que faz um trabalho maravilhoso. Então, ela foi contando, eu falei, mas vamos marcar para amanhã. E assim que a gente teve a oportunidade, eu acho que é legal a gente primeiro te receber aqui e mostrar esse lindo trabalho que você faz. Primeiro, o que é a cirurgia crânio-facial? Quem precisa desse tipo de cirurgia? Oi, Edu. É muito bom estar aqui. Obrigado. Eu agradeço muito o convite. E essa cozinha é maravilhosa. Bonita, você né? é mais maravilhoso Obrigado, ainda do obrigado. seu trabalho. Mas a cirurgia crânio-facial, ela é um ramo da cirurgia plástica e ela é uma área de atuação. Na realidade, a cirurgia plástica é muito mais do que só estética. O cirurgião plástico faz muitas coisas reconstrutivas e a cirurgia crânio-facial é uma parte disso. Eu sou cirurgiã plástica, mas existem cirurgiões crânio-faciais que são ou otorrinos ou cabeça e pescoço também, porque isso é uma área de atuação. E eu trabalho com isso há 35 anos e dentro da Beneficência Portuguesa, que é o hospital onde a gente atua, eu tenho um grupo onde nós fazemos curso de pós-graduação, lato sensu, em cirurgia crânio-facial, e nós também somos credenciados pela Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-Facial para fazer estágios que vão permitir que essas pessoas, então, façam provas de área de atuação, que se tornem cirurgiões crânio-faciais. E essa anomalia, é anomalia que a gente pode dizer? Pode dizer. Ou algum defeito? Anomalia. Anomalia ou defeito? Anomalia tanto faz. ou defeito Aham. é um defeito que não é adquirido, é um defeito onde a criança já nasce com ele, normalmente. A grande maioria dos defeitos que a gente trata, eles são congênitos, né? Entendi. Então, são anomalias, são alterações, são deformidades de face que já vêm com a criança. Então, são erros na formação do feto, né? E esses erros podem vir de várias causas, genéticas, às vezes hereditárias, outras vezes erros que acontecem por algum raio-x que a mãe fez com 2 meses de gravidez, que ela nem sabia que estava grávida, ou até vitaminas e, atualmente, infelizmente, droga, muita droga. Então a droga Como- pode causar isso? Sem dúvida. Ou alguma coisa de errado que a mãe faça sem saber que está grávida? Sem saber que está grávida, porque a face e o crânio se formam até os 2 meses de vida intrauterina, a face já está formada. Então, se houver qualquer interação errada ali, nós poderemos ter deformidades. Vacinas, inclusive por vacina contra a rubéola, nós já tivemos vários casos de graves deformidades. Então, doenças, até uma gripe, fumo, várias coisas. É muito difícil da gente determinar o que causou aquela deformidade. Mas na maioria dos casos é porque a mãe ou fumava na gravidez, ou tomou alguma vacina errada na gravidez, ou tomava alguma medicação sem saber que estava grávida, e tem muitos remédios que você não pode tomar grávida. Anticonvulsivos, principalmente. Pessoas que têm convulsão e tomam anticonvulsivos, a probabilidade de ter deformidades é muito grande, né? Entendi. E falta o excesso de vitaminas, por isso é tão importante o acompanhamento pré-natal, né? Isso é uma coisa que já se sabe que a grávida deve fazer um acompanhamento pré-natal. Mas, enfim, são doenças raras
é que, como existem poucos centros que tratam disso, nestes centros acabam sendo muitas deformidades, né? Porque existe uma triagem em relação a isso. E pelo que você está me falando, pelo que a senhora está me falando, a incidência deve ser maior numa classe mais simples, onde não tem um acompanhamento na gravidez, ou não, necessariamente? Pode sim, Pode sim. Em áreas muito poluídas, Entendi. existe também uma quantidade maior de deformidades congênitas. Tudo que agride a natureza, né? Você falou do caso lá em Chernobyl, quando teve o problema, as crianças começaram a nascer com problema. Exatamente. Aqui, há muitos anos atrás, falou de Cubatão, aqui perto, próximo a Santos, exatamente. que aconteceram problemas também. Exatamente. Eu estou aqui com um trabalho muito bem feito do Washington Oliveto, que teve aqui no programa também, da face, que, olha só, vou mostrar aqui para vocês, olha só, esse trabalho foi feito pelo Washington Oliveto, que é feito com pessoas normais, e ele conseguiu, a partir de imagens, transformar. A gente pode perceber o seguinte, que essas crianças, quando nascem e não são tratadas, elas ficam isoladas do mundo, com preconceito de quem está fora e muitas vezes com preconceito da própria família. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A grande maioria das pessoas que nascem com deformidades congênitas, elas têm possibilidades neurológicas normais, eles raciocinam bem, né? E eles têm toda a potencialidade de uma pessoa comum. Ou seja, tudo que está lá dentro funciona normalmente. O que está fora, saúde. Obrigado pela presença. Saúde, obrigada. Tudo que está, então, fora está ruim. Agora, o que está lá dentro, ou precisa de algum conserto. Exato. O que está dentro, está tudo funcionando. Exatamente. É mais ou menos isso. O problema é que essa criança não vai ser bem estimulada, ela vai ter já vai ter um convívio familiar diferente e ela vai ser muito cobrada e vai receber muito preconceito do entorno, né, das pessoas em volta. Com isso, ela vai ter bullying na escola, se ela for para a escola, e com isso ela não vai poder desenvolver todas as suas potencialidades. No momento que nós conseguimos transformá-la ou melhorar ou diminuir aquela deformidade, ela se integra e se supera. Isso é que é o mais bonito de tudo, a gente perceber o crescimento, a evolução destes seres. É rápida. É automática. É a transformação. É automática, porque isso é um problema de identidade. A pessoa não se reconhece e ela não consegue, então, se socializar direito. No momento em que você dá condições para isso, ela automaticamente se supera. E isso é que é o grande encanto desse tipo de trabalho, porque você traz para dentro da sociedade seres extremamente úteis e extremamente profundos e desenvolvidos até pelo convívio com a própria dor. Quanto tempo demora para você se especializar numa coisa tão, assim, séria e única? Porque cada caso é um caso. Exatamente. Cada caso é um caso. Exatamente. Ao mesmo tempo que você se especializa, você pode encontrar um caso que não é tão reconhecido. Né? Sem dúvida. Todo dia a gente está encontrando casos diferentes. Então, o estudante, ele faz os 6 anos de medicina, depois 2 anos de cirurgia geral, depois 3 anos de cirurgia plástica, tudo isso entremeados de provas e concursos que nem sempre você consegue passar de um para outro naquele ano. Às vezes você tem que fazer mais um ano de concurso. E aí, então, 2 de cirurgia geral, 3 de cirurgia plástica e mais 1 ou 2 de cirurgia crâniofacial. Bom, são 13 ou 14 anos de estudo, de dedicação, uma coisa tão séria, mas que, pelo que você está me falando, que é como é uma segunda vida para essas pessoas. Exatamente. Né? É a vida que ela tinha e a vida que você conseguiu transformar e dar a ela, né? Então, o valor disso é enorme. São todos os outros anos de vida que essa criança ou que esse adolescente vai ter. Em qualquer idade, pode-se fazer esse tipo de cirurgia. A pessoa que está assistindo a gente em todo o Brasil e tem um filho ou uma filha, enfim, com 3 anos, com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, tem uma idade limite para se fazer? Foi ótimo você me perguntar isso. Tem determinadas doenças
que devem ser tratadas logo no primeiro ano de vida. São aquelas em que o crânio não se desenvolve direito, o osso fica preso e aprisiona o cérebro ali dentro. Se a gente não libera esse osso, o cérebro vai ficar comprometido e não vai conseguir se desenvolver direito. Esses precisam ser operados desde muito cedo. Como que um pai ou uma mãe pode perceber que o filho está com esse problema logo cedo? Com dores de cabeça, com febre? A criança é agitada, não dorme direito. Geralmente são problemas sindrômicos, às vezes os olhos são mais saltados, a face mais para dentro. Existem características que você já vê que a criança não é uma criança igual às outras. Entendi. Né? E, de qualquer forma, isso é o que requer um tratamento mais precoce. E, lógico, as fissuras, aquela goela de lobo que a gente chama, e a fissura lábio-palatal, normalmente já é muito diagnosticada já de saída, né? E, logicamente, existe uma cronologia para ser operado e tudo. E a fissura tem vários centros que podem ser procurados. De qualquer forma, são pacientes que, mesmo operados muito cedo, eles são acompanhados durante o crescimento. O crescimento é muito dinâmico e ele vai impingindo problemas acessórios em cima daquilo que a gente vai fazendo. Fonoaudiólogos, Fonoaudiólogo, ortodontista, psicólogo, pediatra e por aí vai. Então, é todo um grupo, isso é sempre tratado de uma forma multidisciplinar, são grupos de profissionais que acompanham essa criança durante todo o crescimento. Quantos grupos hoje existem no Brasil de tratamento ou de cirurgia? A senhora tem uma ideia? Olha, a cirurgia craniofacial é muito variada, ela trata de várias coisas, de sequelas de tumores, de trauma, né? de acidentes, de várias outras coisas. Agora, centros para tratamento de malformações congênitas existem mais ou menos assim, para todo tipo de malformação, eu diria que talvez uns 6 ou 7 centros no Brasil. Só? Só. E como que o governo vê isso? Por exemplo, a gente tem 27 estados, a gente tem... O Brasil, eu posso dizer porque eu conheço cada estado, sei das dificuldades de cada estado. A gente está aqui em São Paulo, que a gente encontra praticamente tudo, né? Uma criança que está no Amazonas, por exemplo, e tem esse tipo de problema, onde que ela vai ser tratada se só tem 6? O problema é que esse tipo de doença não é de notificação compulsória. Então, os órgãos governamentais não ficam sabendo muito que isso está acontecendo. Existe quase como que um encaminhamento informal desses pacientes através dos médicos mesmo. Puxa, olha, chegou um paciente com essa deformidade, para onde que eu vou mandar? Vou mandar lá para o HC de São Paulo, vou mandar para a Vera, sabe? Então, o governo não fica sabendo. Então, é como se a gente tivesse um tipo de problema, um tipo de... assim, que a senhora sabe, o pai e a mãe que tem um filho sabem. Tapete. E, por exemplo, o governo não sabe. Embaixo do tapete. Ou sabe, mas não quer enxergar. Não é interessante. E é grande o número de crianças, por exemplo, que tem esse problema? Tem alguma pesquisa que mostra? A média é de 1 para 10 mil nascimentos, mais ou menos. 1 para 10 mil? Mais ou menos. São muitos, então. Porque existe muita variabilidade de síndromes, de casos. Então, é muito variado e nós temos um problema maior ainda, que é a regionalização dos atendimentos. De uns 3 ou 4 anos para cá, tornou-se impossível você tratar de pacientes de outros estados. Entendi. Ou seja, as pessoas que te procuravam de outros estados não conseguiam tem tratamento. que fazer o TFD, que é um transporte desse paciente, né? E isso está cada vez mais dificultado. O paciente deve ser tratado no seu estado de origem. Mas e se não tem? Se só tem 6 lugares? A maioria deve ser aqui em São Paulo. Por isso que é tão importante o trabalho paralelo do FACE, desse meu grupo, em que a gente procura ensinar pessoas a fazer isso. Então, nós estamos plantando sementes profissionais em outros estados, né? Então, cada
pós-graduado que passa por nós, ele volta para o seu estado e ele vai começar a atender malformações desse tipo. Né? Então, com isso, que a gente pretende multiplicar o atendimento. Olha só que coisa. Você de casa, eu fiquei... Quando eu ouvi pela primeira vez essa história, eu falei assim eu fiquei assustado. Eu falei, não é possível. Como assim? A gente não vê. A gente vai para um rápido intervalo agora, a gente já volta, mas fique atento, porque o assunto é super interessante. Até já. E a gente está de volta aqui no Receita para Dois, hoje recebendo a doutora Vera Cardim, especialista em cirurgia plástica e crâniofacial. Eu estava aqui falando da face. E como funciona a face? Vocês operam crianças, adolescentes, na maioria carentes. Nós operamos, na realidade, pessoas de todas as idades, porque essas crianças que nasceram com deformidades, elas crescem. Então não tem idade? Não pode ter. Tá. Né? Então, esses pacientes chegam no consultório da Beneficência Portuguesa, que é quem nos acolhe, e lá dentro, então, nós programamos a cirurgia dessa pessoa, né, desse ser, que vai ser atendido por todo um grupo multidisciplinar. Esse grupo multidisciplinar é formado por dentista, fonoaudióloga, psicóloga, nós da parte cirúrgica, nós temos também uma neurocirurgiã pediátrica que atua junto conosco também em determinados casos. E tudo isso, então, faz parte de um preparo para a cirurgia. Aí, quando a pessoa está em condições de ser operada, ela entra na beneficência via SUS. O SUS, então, fornece a autorização para essa guia de internação e a beneficência, apesar de ser um hospital privado, ela recebe esse paciente pelo SUS. E ela justamente nos dá condições técnicas para operar, porque ela é muito bem montada, é um hospital maravilhoso e que nos permite fazer essas cirurgias de alta complexidade. Pelo que eu sinto, assim, é uma participação onde todos cedem aquilo que podem. Exatamente. O hospital cede aquilo que pode, vocês cedem tudo que praticamente vocês podem. Que podemos, exato. E para uma coisa que não é tão simples, não é uma coisa... Quanto tempo demora uma cirurgia? Pode demorar uma cirurgia mais complexa, por exemplo? Uma cirurgia, dessas cirurgias muito complexas, em que a gente tem que abrir o crânio, desmontar toda a face, mobilizar tudo, podem levar 6, 7 horas. Antigamente levavam 14. E existe todo um desenvolvimento da cirurgia crâniofacial que começou na década de 70 só, é uma especialidade relativamente nova. E então, mas está bonita essa lagosta, meu Deus. Existem cirurgias que podem começar num dia e, por exemplo, terminar uma semana depois, ou que você tem que começar, fazer um processo, depois você tem uma segunda fase ou uma terceira fase? As segundas e terceiras fases são muito comuns nisso. São comuns? São porque a criança está em desenvolvimento e muitas das coisas nós não conseguimos fazer todas juntas. Né? Então, por exemplo, tem deformidades, alterações em que o crânio está muito apertado, não tem um desenvolvimento ósseo necessário e a gente tem que fazer a liberação. São cirurgias em que essa liberação é feita sob grande pressão do cérebro e pressão sanguínea. Então, está tudo apertado ali. Entendi. Então, o grau de risco é muito grande e nós não podemos fazer todos os procedimentos que a pessoa precisa de uma vez só. Então, a gente faz um tempo cirúrgico, espera alguns meses, faz outro tempo cirúrgico e assim vai até a gente chegar na complementação final do tratamento. Doutor, alguns meses atrás, eu acho que mais ou menos uns 2 meses atrás, que a gente viu em todas as emissoras de televisão, em muitos telejornais, a cirurgia de um rapaz, se não me engano, americano, onde teve uma reconstrução, uma reconstituição de 100% do rosto, que teve problema. É um transplante de face? Um transplante de face. Assim, vendo o seu trabalho, vendo tudo isso,
a gente não tem que dar espaço para esse trabalho e reconhecimento aqui no Brasil de todo esse trabalho que você vem fazendo, que outros médicos vêm fazendo, e dar mais importância para isso? Porque eu parei para pensar aqui, eu vi mais ou menos em emissoras diferentes, mais de 20 vezes facilmente. Será que a gente não tem que dar esse espaço para as coisas que estão sendo feitas aqui? Não que aquela não tenha importância, é lógico que tem, mas esse trabalho não deve ser divulgado também? Porque o transplante de face é algo muito pontual, são coisas muito raras ainda, porque depende de um processo todo de imunodepressão, é muito discutível ainda, é uma coisa muito nova, que tem o seu valor, mas que ainda não é uma coisa feita em massa, né? Entendi. Então, o que acontece é que é uma coisa diferente e que acaba sendo muito visada pela mídia e tudo mais. E o dia a dia passa, né? E, na realidade, para um transplante de face se fazem milhares de cirurgias de deformidades. Então, realmente, essas deformidades craniofaciais, elas existem muito mais cronicamente do que uma indicação de um transplante de face. E mesmo o transplante de face, apesar daqui no Brasil nós termos condições técnicas de fazê-lo, ainda não estamos prontos em termos imunológicos, em termos medicamentosos, para que o paciente possa suportar esse transplante sem ter câncer e outros problemas por causa dos imunodepressores. Ele tem que tomar remédio para diminuir a imunidade dele, para suportar aquela face que não é dele durante o resto da vida. Entendi. E esses remédios causam câncer, causam várias outras coisas. Então, o que a senhora está falando é que falta ainda a condição pós-cirúrgica de tratamento? Exatamente. Entendi. É uma questão até meio filosófica. Por exemplo, se você faz um transplante de fígado e tem que tomar imunossupressor para o resto da vida, bom, você precisa daquele fígado para viver. A face, você teoricamente precisa dela para viver socialmente. Entendi. Tá? Então, já são situações diferentes. De qualquer forma, as deformidades das quais a gente se ocupa são de cunho muito mais prático, né? Porque nós estamos simplesmente dando condições para um ser se socializar e ser útil à sociedade, né? E isso realmente é uma coisa muito mais prática, muito mais acessível, né? E deve ser mais acessível à sociedade. Qual é um passo que a senhora vê e poderia ser tomado, ou deveria ser tomado? Seria um reconhecimento, sei lá, dos deputados, colocarem em discussão isso numa assembleia, ou encarar uma coisa que não está sendo encarada de frente, ver o problema que está sendo feito. A gente estava falando no intervalo, a doutora Vera faz um trabalho com médicos, formando médicos para expandir esse trabalho. Foi a forma que a senhora encontrou para conseguir perpetuar esse trabalho em outros estados. Exatamente. Eu quero que você fale disso. É que eu fui tanta coisa ao mesmo tempo que eu fui lembrando agora, desculpa, muita coisa. Não, uma desse trabalho de multiplicação e outra o que precisa ser feito para, sei lá, para que os órgãos públicos enxerguem de uma outra forma. Existe, para começar, um reconhecimento muito pequeno, muito insuficiente em relação aos procedimentos que se fazem. São trabalhos, já há mais de 6 anos, grupos da cirurgia craniofacial se reúnem em órgãos governamentais para montar tabelas de procedimentos, para honorários médicos em relação a esse tipo de coisa, ou principalmente para permitir que esses pacientes internem pelo SUS com o procedimento já correto, né? Com o tipo de procedimento correto. Que isso, meu Deus do céu, que isso é algo assim que não constava das tabelas, que não existia. Que não existia. Não é? Então, esse tipo de discussão, ela
ela ainda está andando, ainda está acontecendo, e são processos muito demorados dentro do governo para que se chegue a algumas conclusões. Além disso, as tabelas de procedimentos médicos são sempre muito estreitas. Inclusive, está havendo até uma discussão em relação à MB, em relação aos convênios. Os médicos Como têm funcionaria? Se rebelado ultimamente, porque realmente assim, os honorários são completamente fora da realidade, eles são bem mal dimensionados em relação ao grau de complexidade das coisas que se fazem, né? E ao grau de remuneração que os convênios têm, né? Então, quer dizer, eles não nos passam. Um convênio, eu tenho um plano médico. Uhum. O plano médico cobre esse tipo de cirurgia? Ou depende do plano? Depende do plano e depende do entendimento que o convênio tem em relação Sobre àquilo. Tem alguns convênios que, se for congênito, eles não cobrem. Tem outros que acham que aquilo é estético, que ele não precisa funcionalmente daquilo. E aí são meses e meses de discussão que não chegam a lugar nenhum. Quanto é o custo de uma cirurgia como essa? Mais ou menos. Olha, eu sei que depende caso a caso, como a senhora explicou. Depende de caso a caso, mas em média, se fosse totalmente particular, seria algo em torno de entre 40 e 60 mil reais, alguma coisa desse tipo. Se fosse tudo particular, porque tem muito material de fixação, placas e parafusos de titânio, distratores ósseos, coisas que custam muito caro. E hoje, de todo o trabalho, porque a senhora é uma especialista nisso, todo o trabalho que faz e dedica, porque assim, você trata crianças, enfim, que não vão pagar pelo seu trabalho. Além da sua especialidade, muitas vezes você tem que ainda colocar um dinheiro além do trabalho que você faz. Bom, essas crianças e esses pacientes, eles são atendidos num consultório e eles são atendidos multidisciplinarmente por fonoaudióloga, odontóloga, psicóloga e tudo mais. Nós contamos com a boa vontade dessas pessoas, que são todos, a maior parte deles são voluntários, também como nós, e nós temos que manter a máquina. A gente paga funcionários, impostos, tudo, né? Todo material de consumo, tudo mais. Então, sem dúvida, a gente acaba utilizando isso como se fosse um esporte caro. Nós trabalhamos na cirurgia plástica comum, estética, para poder nos sustentarmos e sustentar toda essa máquina, né? Nossa, que loucura! Por isso o FACE, ele é uma fundação que visa justamente trazer suporte para esse tipo de atividade. Por exemplo, os nossos pós-graduandos não ganham nada. Eles saem do seu estado depois de 11 anos de estudo, eles deixam família, filhos, mulher e vêm para São Paulo aprender sem ganhar nada. Mas ganham muito conhecimento. Ganham conhecimento, mas eles têm que dar plantão para se sustentar. Em vez de estar, por exemplo, estudando, fazendo trabalhos científicos em função disso, né? Em vez de estar se desenvolvendo ou até descansando, porque depois de uma noite de plantão, você vai operar como? O FACE recebe algum tipo de ajuda de entidades, de empresas? Nós gostaríamos que recebesse um pouco mais. Não, sempre... Nós temos... Pode experimentar, eu vou aqui falar mais um pouquinho, mas eu estou entendendo. Mas nós temos aliados maravilhosos, mas quanto mais tiver ajuda, melhor. Sem dúvida. Para várias dessas crianças, nascidas em famílias sem recursos, o FACE é a única saída. Somente com uma série de cirurgias e o apoio complementar de fonoaudiólogos, que a gente tinha falado agora há pouco, psicólogos, ortodentistas, entre outros, nossos pacientes conseguem ter a autoestima reconstituída e iniciar uma vida que nunca tiveram. Em 2010, o FACE realizou 100 cirurgias crânio-faciais e 395 atendimentos não cirúrgicos. São números respeitáveis, e aqui está assim, dessa forma.
mas estão longe de atender aos bebês, crianças e adolescentes que chegam até nós em busca de uma vida digna. Contamos com a sua colaboração, não importa qual seja. Então, se você é um psicólogo, você pode ajudar sendo um voluntário. Se você é um fonoaudiólogo, você pode ajudar sendo um voluntário. Se você tem uma grande empresa, você pode conhecer o trabalho da doutora Vera e ajudar da mesma forma. Aqui, deixa eu ver, eu estava vendo uma coisa, sem cirurgia crâniofaciais. Se você calcular pelo custo que você falou, que a senhora falou, Você vai. você é tão jovem, Que isso? a senhora é tão jovem, 100 vezes 60 mil Mas é um número assustador. é que a gente coloca o paciente dentro da beneficência que nos recebe, como uma mãe, É. né? E logicamente, o que se gastou daí foi boa vontade, foi tempo nosso, foi dedicação e algum dinheiro de materiais e coisas que a gente acaba conseguindo. Não, mas de qualquer forma, é um volume, é um valor e é um tempo longo que vocês exatamente. dedicam para esse trabalho tão bonito. Eu até tinha falado aqui, é o Washington que está fazendo esse trabalho maravilhoso, vou mostrar aqui novamente, ó. Aqui, tá bom? Ou quer que eu vire para cá? Quer que eu vire para cá? Desculpa, ó. Esse é o apresentador, ó. Vou virar aqui, vou tirar. Esse é um trabalho do Washington Oliveto. Estava falando para a doutora Vera, o que precisar da gente, a gente pode, da mesma forma, ajudar. A gente vai para o intervalo agora, a gente já volta. Fique com a gente, até já. Quem fundou a face? Agora Que ótima pergunta! Eu ia falar direto para a senhora, mas eu tô... Então, quem fundou o FACE foram 2 meninos. Desculpa, eu falei a face. É o face. Não sei, é Facial Anomaly Center, é um centro de anomalias faciais. Então, eu chamo de o FACE. O face. Pode ser a face. O face para tratar a face das pessoas. Mais ou menos isso. Quem nos ajudou a fazer a fundação real burocrática e tudo dessa associação foram 2 irmãos maravilhosos que foram meus pacientes no passado, quando eram pequenos, e eles são mestres em terceiro setor pela GV, e eles sempre acharam que era muito importante multiplicar essa ação toda, porque eles provavelmente sentiram a necessidade disso internamente, né? E eles quiseram, então, multiplicar a possibilidade de outras pessoas terem esse mesmo atendimento e ter condições até da gente passar esse ensinamento para os outros. E aí eles nos ajudaram e em 2005, em janeiro de 2005, foi fundado o FACE. E Como hoje, eles se chamam? Alberto e Getúlio. Alberto e Getúlio. Então, Alberto e Getúlio podem contar comigo. Eles são maravilhosos. Precisarem também, pode contar comigo, que vou participar da forma que for mais proveitosa. Que coisa boa. Doutora Vera, parabéns pelo trabalho, sensacional. Assim, tem coisas que a gente vai conhecendo e vai vendo e vai, assim, pontuando e vai lembrando de algumas coisas que a gente fez que a gente pode, de alguma forma, relacionar. Linkar, sem dúvida nenhuma. A gente tem muitas crianças especiais aqui no Brasil. Eu fiz um curso para isso há 15, 16 anos atrás, para formação na culinária. Inicialmente para coordenação motora. E eu vi uma coisa ali e aprendi uma coisa ali que a senhora falou hoje e é verdade. Principalmente numa classe mais simples, o preconceito das crianças, e deve ser igual com as crianças que você trata ou opera, o preconceito inicial acontece dentro da casa. Então, a criança ou adolescente tem que vencer primeiro esse preconceito. A partir do momento que ela vence aquele preconceito, ela praticamente está pronta para vencer o preconceito na sociedade. Está fortalecida. Está fortalecida, ela está bem e vai conseguir estudar. Exatamente. Porque muitas dessas crianças não conseguem estudar, não conseguem ir na escola, sofrem bullying, como a senhora falou. E a gente tem que ver e enxergar de uma maneira diferente. De que maneira a gente pode ajudar na sociedade? De que maneira as escolas podem ajudar? De que maneira os hospitais podem ajudar?
Exatamente. É isso. Exatamente. A gente tem que ter um efeito multiplicador, porque não adianta a gente divulgar o FACE, que existe esse trabalho, que está sendo feito com muitas crianças, praticamente 100 mais 395 atendidas, são praticamente 500 crianças atendidas em um ano. Ou seja, mais de uma por um dia, 1,5 mais ou menos por dia. Antes dessa proibição de se atender pacientes de outros estados, nós atendíamos praticamente o dobro disso. Entendi. Isso é uma estatística de 2010, justamente nessa fase de 2009 para cá, nós temos atendido praticamente metade do que atendíamos antes por causa dessa proibição e fica tudo muito difícil. Nós não temos... Pela burocracia. Pela burocracia, e nós não temos como custear toda uma internação em outros particular estados de uma criança dessa, porque ela vindo de outro estado, ela não pode entrar pelo SUS. E aí a gente teria que custear isso, né? Entendi. E aí nós precisamos de parceiros. E cadê os parceiros? Aonde a gente, por exemplo, a gente poderia conseguir parceiros que têm hospitais em outros nós poderíamos conseguir estados? Parceiros de empresas que queiram descontar imposto de renda, por exemplo, que nós somos o MOCIP, nós poderíamos conseguir parcerias que custeassem. Por exemplo, eu tenho uma criança deformada, você vai ser padrinho dessa criança, eu vou custear o tratamento dessa criança, né? Então, custear a parte que não depende do serviço voluntário, né? Então, por exemplo, custear a internação da criança, a UTI, a medicação, os aparelhos, o tratamento fonoaudiológico, seja lá o que for, pelo menos uma parte o que puder daquilo. Né? Isso é infinito, a variabilidade é infinita. De repente, um empresário que está nos ouvindo agora diz, sabe de uma coisa? Eu vou custear o FACE, eu vou montar um hospital para o FACE. Seria o máximo. Né? Então, eu acho que a coisa é variável. De repente, alguém diz, não, eu vou dar R$20 por mês para o FACE. Está ótimo. Nós precisamos manter a máquina administrativa disso tudo, funcionários. Isso é um mundo, né? E a gente precisa também aumentar a possibilidade, melhorar a possibilidade do ensino a esses profissionais que estão em formação, né? Um profissional que está em formação, se ele tiver uma bolsa e que ele não precisar dar 5, 10 plantões por mês para se sustentar, esse tempo ele vai usar estudando, fazendo ciência em cima da craniofacial e que vai nos dar uma condição muito melhor de ter um profissional muito mais bem formado, muito mais capaz e autônomo para montar um serviço lá fora, né? Então, isso é tudo uma questão de aparecerem os aliados, né? E desburocratizar também. Exatamente. Olha só, a gente falou no outro bloco, se você de casa não viu, essa especialidade de cirurgia craniofacial tem 6 lugares, mais ou menos. Mais ou menos em 6 lugares. Provavelmente em estados maiores como São Paulo. Pessoas de muitos estados não podem mais ser tratadas, porque até 2009 vinham as crianças, enfim, de outros estados e eram tratadas aqui. A senhora agora está fazendo um trabalho de descentralização, vamos assim dizer. Sim. Pessoas e médicos que enxergaram o seu trabalho, viram que é muito bacana, estão vindo de outros estados para aprender e poder retornar aos outros estados. Quais são eles? Olha, nós temos pessoas já plantadas em vários lugares, né? Tem um no Recife, tem um em Fortaleza, tem uma na Bahia, tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná, né? Então, a gente aos poucos, em Santa Catarina tem outro, e aos poucos nós vamos fazendo esse trabalho, mas é um trabalho que não é feito só por nós. Existem outros centros que também têm centros de formação de cirurgiões craniofaciais. O que acontece é que a congênita, ela é muito focada, ela necessita de uma infraestrutura hospitalar muito maior, porque essas crianças não têm só deformidade de crânio, elas têm deformidade de rim, de coração, são crianças que requerem um tratamento muito especial.
E aí nós precisamos de centros hospitalares especializados e de uma formação maior também, porque uma pessoa que passa um ano só nesta situação, tentando se sustentar e tudo mais, ele vai fazer algumas correções, mas não todas. As mais complexas, ele vai precisar de muitos anos de vivência para chegar a fazer esse tipo de correção. Então, a coisa é complexa e a gente precisaria realmente multiplicar isso. E o grande fator multiplicador é a boa vontade, o amor e o dinheiro, infelizmente. Quem quiser ajudar, enfim, está em outros estados, ou a pessoa tem um hospital em outro estado, você que está assistindo a gente agora, tem um hospital aí na sua cidade, no seu estado, quer, de repente, mandar algum médico seu, especialista, aqui para São Paulo, ou você quer fazer esse trabalho aí no seu hospital também, né? Ou quer ajudar de outra forma, você que é empresário, quer adotar uma criança, que isso é muito bacana, muito legal. Como que as pessoas podem fazer para ajudar? Elas se comunicariam com o FACE. Eu acho que vai aparecer um número. Vamos colocar, né? o telefone, eu vou pedir para o pessoal telefone. colocar agora. Exato, Vamos lá. Está aí, ó, São Paulo, 2339-7228. 11 2339. 29, aliás. Eu li errado. 2339-7229. Tá? E 11 também, 3171-0254. E aí ela vai se comunicar, ela pode entrar no nosso site, que é o Face Brasil. Está lá, www.facebrasil.org.br. Isso. E com isso ela vai se comunicar com a Darcy, principalmente, que é a nossa diretora administrativa, e vão ser estudadas as possibilidades dessas parcerias. A parceria, eu acho que é uma coisa maravilhosa, porque quem sente o prazer de colaborar de alguma maneira para a inserção de um ser como este, é uma coisa indescritível. É um vício. Eu sou viciada nisso há 30 e tantos anos e eu aconselho, é um ótimo vício que pode ser iniciado em qualquer idade e por qualquer um, né? E da forma como qualquer pessoa, como uma pessoa pode colaborar, ou com o seu trabalho ou com a sua colaboração em dinheiro, sei lá como. Doutora Vera, lá em Brasília, como está isso para reconhecimento das doenças, como o governo, de alguma forma? Porque tudo isso que a gente está falando de pessoas, de médicos que estão cedendo o espaço, estão cedendo o seu tempo, sua especialidade e tal. E é assim que a sociedade faz. Quando alguma coisa não dá certo, é isso que a gente tenta fazer de alguma forma. Com a sua especialidade, com aquilo que você pode fazer, com aquilo que você tem que fazer, enfim. A gente faz o que pode. Agora, em Brasília, tem algum projeto em andamento? O que acontece em Brasília é que estão se formando assim, regras de formação de centros de referência. Então, os centros de referência mais já estruturados em relação a essas resoluções de Brasília são aqueles que tratam de fissura lábio-palatal, que já é uma maravilha, já resolve, porque a fissura, sem dúvida, é uma das malformações mais comuns. Mas tem muitas outras. Sem dúvida, tem muitas outras. O que está se fazendo lá são resoluções no sentido de estabelecer regras de reconhecimento dessas cirurgias, desses tratamentos, que são os códigos de procedimentos, né? Então, por exemplo, eu tenho um procedimento X que eu vou fazer numa criança para melhorar a forma facial dela, né, e a função facial, e aí eu tenho que caracterizar isso em números, em nomes. E essa caracterização está sendo preparada há mais de 6 anos por equipes da diretoria. Então está sendo feito lá? Está sendo feito. Há 6 lentamente. anos. Lentamente. Lentamente. Então, aproveitar, a gente chamou, e sempre chama a atenção da sociedade, a gente sempre fala e faz as coisas que a gente pode fazer. Mas eu queria chamar a atenção de você que está aí em Brasília, você que é deputado, você que é senador, se você puder ajudar a aumentar e agilizar esse processo, porque são milhares de crianças que precisam
da ajuda de vocês também. Não adianta a sociedade só fazer, não adianta uma médica fazer um trabalho dela. É lógico que adianta, adianta para 400 crianças, mas quantas outras poderiam ser atendidas? Então, se você pode agilizar, esses 6 anos, por exemplo, teriam que ser 6 dias ou 6 horas. Não poderia. As crianças que têm esse tipo de problema, elas nasceram agora e elas já estão com 6 anos. Elas já deveriam estar na escola. As que têm 6 anos já deveriam ter aprendido a ler, a escrever, e elas não aprenderam. Então, se você não tiver atitude, vai ser difícil para elas. Se demorar 10 anos, são 20 anos, é a vida que dessas crianças está parando. É não verdade. Para poder recomeçar com 15, com 20, enfim. Então, a gente conta com a ajuda de vocês também, né? É verdade. Não é isso? Sem dúvida. A gente precisa da ajuda de vocês também. Eu falo a gente porque cada pessoa, doutora Vera, cada pessoa que faz alguma coisa, é assim, e eu sou um pouco assim também. Você se envolve. Eu vou me envolvendo, ajudo um pouco aqui, ajudo um pouco ali. Enfim, a gente faz aquilo que a gente pode também. E eu falo a gente porque eu já me sinto dentro do negócio. E se vocês não fizerem, eu vou aí. Eu vou aí cobrar, porque eu vou bastante para Brasília, então eu vou aí cobrar de vocês, hein? Doutora Vera, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Um anjo da guarda. Imagina. Obrigado, eu que boa. agradeço. Obrigado. Muito obrigada. Conte sempre com a gente, para o que precisar. Muito obrigada. E a gente divulga, a gente faz. Se precisar, eu estou lá em Brasília de vez em quando. Opa. A senhora pode me passar, eu vou lá e cobro. Eu vou lá, falo com algum deputado, com algum senador e falo, ó, vamos agilizar o processo. Muito obrigado. Muito obrigada. Viu? Obrigado. Nossa, Tenham todos uma ótima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.